Vamos lá. Alan. Eu estou bem, Raíssa. Obrigado. Cadê o Alan? Quando eu chamar o Alan, coloca um ok aqui no chat, tá bem? Mas eu já estou vendo que você está aqui. Ana Cidelli, cadê? Alan. A Cidelli não tá, né? Gabriele Mendonça. Ana Gabriele Mendonça. Gabriele, ok. Wesley. Ariellen Calisto. Francisco Wigner. Gabriel Ribeiro Sampaio. Mas está aqui, né? Giovana Oliveira. Isabela Evelyn. João Mariano. Rogério Filho. Júlia Nobre. Júlia Nobre. Lara Isabelle. Lara Isabelle não se encontra. Larissa de Souza. Maria Barreto, já até falou aqui. Maria Clara. Maria Gabriele de Paulo. Maria Isabelle Castelo Branco. Maria Ianara e Riquelme. Bom, agora vamos fazer a chamada do B, tá certo? Só um momentinho, vamos lá. Adriele Vitória. Ana Beatriz. Ana Beatriz Oliveira e Ana Beatriz Rodrigues. Ana Beatriz, essa aqui colocou. Essa daqui é a Mona Lisa Rodrigues e Ana Beatriz Rodrigues, tá. Ana Cecília. Ana Geislânia, Jorge Lopes e Ana Cecília, né? Ana Cecília. Ana Geislânia. Ana Patrícia. Bernadette. Diego Murilo. Diego não tá. Laís Maria. Laís Maria não tá. Pablo de Lima Pinheiro, até já vi ele ali. O Raico, né, de hora que ele entrou. A Raíssa falou comigo. O Walter já colocou. Paulo Vitor se encontra. Paulo Vitor de Oliveira Bezerra. Não se encontra, né? Agora vamos só voltar aqui a Lara Isabelle, né? Que falou que é presente aqui. Pronto. Agora vamos lá. Notas, Diego. Aqui eu queria na minha conta bancária, mais notas. Não tem quase nada de notas lá. Acredito. Bom, eu ainda não tenho, tá bom? E a ordem que me foi dada é de colocar as notas do diário, e do diário o Santiago tira e põe na agenda eletrônica, tá bem? O que me foi orientado é para não estar passando as notas assim, tá certo? E os motivos depois a gente conversa melhor sobre isso, tá bem? Bom, vamos lá. Redação. O que eu posso falar é que a gente teve alguns casos, tá certo? Bom, então claro que vocês não iam plagiar uma redação, né? Um parágrafo inteiro. Isso, meu querido, tem que passar a segunda chamada, tá certo? Agora vamos voltar aqui, porque eu ia dizer. Teve casos de um parágrafo inteiro estar totalmente copiado da internet, sabe? Assim, não foi uma inspiração que o aluno buscou, realmente ele copiou o parágrafo todo, sabe?
Isso não é legal, tá bom? Tem um peso negativo para você que fez isso, tá certo? Nos outros dois simulados, até que aconteceu, sabe? Um plágiozinho de vez em quando aqui e acolá, mas era pouca coisa. O que eu acho que aconteceu é que dessa vez, realmente, tinha um peso maior, né? A prova era bimestral e ela tem uma maior relevância, e eu notei que teve uma incidência maior de plágio, tá certo? Das vezes passadas, pelo menos teve a troca de algumas expressões ou alguns termos, né? Como até usei o exemplo em outra turma, onde as pessoas... A frase, né, da internet dizia informações verdadeiras, e as pessoas trocaram por verídicas, né? Pelo menos, né, houve um esforço de trocar pelo menos, de substituir alguns termos, para não ficar assim muito na vista, né, que foi copiado. Você pedir ajuda, você tirar dúvidas, você buscar uma inspiração para sua criatividade, você buscar textos, informações, dados, né, argumentos que favoreçam a construção do seu texto, é válido, tá certo? Agora, você botar na internet um texto sobre aquele assunto, né, e só copiar o que você está vendo lá na internet, isso não é legal, tá certo? E a gente só está fazendo prova com a ajuda da internet por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Porque se fosse presencial, era você, três textos motivadores e pronto, né? Então, o conselho que eu dou, né? Claro que não foi todo mundo que fez isso. O conselho que eu dou é você aproveitar desse período, certo? Para que quando você se depare com essa prova, né? Que eu acredito que a gente ainda faz uma prova, mais uma prova ainda nesse sistema à distância, infelizmente, que você utilize desse recurso da internet como uma ajuda para despertar a sua criatividade, tá bem? Não é para você pensar, eu vou só botar aqui o texto na internet e vou copiar. Não pense assim, tá bom? Porque mais lá na frente você vai fazer provas sem a ajuda da internet. E você vai ter dificuldades. Então se prepare agora, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. A prova de redação vai ter um peso enorme em qualquer concurso que vocês venham a fazer. Então, se preparem, tá certo? Vamos deixar a preguiça de lado, vamos trabalhar com mais criatividade, tá bom? Não vamos plagiar. Foi, eu não vou dizer que foi muito, foi um número surpreendente, tá? Assim, como eu falei para você que fez isso, sabe que nas outras, né, nos outros simulados, colocou uma frase inteira, não uma frase, até que eu relevo, né? Assim, para completar a ideia, eu vou colocar essa frase aqui, ficou massa. Até que a gente pode conversar sobre isso. Mas, por exemplo, um parágrafo inteiro, dois parágrafos tirados da internet, é metade da prova, né? E aí, como é que eu vou te dar um 8? A prova, o texto merecia um 8, merecia até 9. Mas não foi você que fez. Agora, tu imagina, o trabalho que deu para fazer pesquisando tudo isso. E eu vou dizer uma coisa. Eu percebi, porque quando eu comecei a corrigir, eu vi assim, essa prova aqui, essa prova do aluno A, essa prova do aluno F e essa prova do aluno H tem o mesmo parágrafo. Essa redação era de equipe, só pode. Fui dar uma investigada, todo mundo tirou da mesma fonte, do mesmo site. Nossa, rapaz, por que é que fizeram isso, né? Eu até entendo uma certa, um certo receio, né? Que quando você diz, a prova bimestral, causa um certo impacto maior. Mas vamos evitar isso, tá certo? Que eu já tive a idade de vocês, eu já fui corretor de redação, eu sei exatamente quando é que a gente está trabalhando com a redação feita pelo aluno e quando é que aqueles mecanismos linguísticos não condizem com o texto,
com o sétimo, com o oitavo ou com o nono ano, né? Ou com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Muitas notas baixas. Muitas não, tá bom? Muitas não. Porque assim, se eu fosse fazer o que deveria ter sido feito, né? Cortar esses 2 parágrafos que foram copiados, a prova ia ficar, os outros 2 parágrafos, né? Somados dariam 10 linhas. Prova com menos de 10 linhas será eliminada. Percebe? Deveria ter acontecido assim, mas claro que eu não fiz isso, né? Claro que não. Mas pela regrinha que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, o correto seria isso. Mas claro que eu não fiz isso, né? Mas vamos nos atentar. Mais lá na frente pode ter um peso negativo para vocês. Com menos de 13. Pois é, com menos de 13. Aí uma prova com 10 linhas. Não, a gente não teve muita nota baixa, não. Algum 10. Maria, eu vou ser sincero contigo. Eu nem lembro de ter visto um 10. Professor, o senhor mandou fazer 13 linhas mínimas e 30 linhas máximas, não? Exatamente. É isso que eu estou dizendo, olha. Se eu mandei fazer 13 linhas mínimas e a pessoa fez uma prova com 10, a prova será eliminada, entendeu? 10 no sentido de eu eliminei 2 parágrafos que a pessoa copiou da internet. Mas, claro, a gente não teve prova eliminada não, tá certo? Eu avaliei tudo com amor e carinho. Bom, eu não lembro, ô Maria. É prova demais, mulher. Do terceiro ao nono ano. Terceiro A e B, quarto A e B, quinto A e B, sexto A e B, sétimo A e B. 10 turmas aqui. Aí vem oitavo e nono. Dá 12 turmas de redação para corrigir. Agora vamos lá. Vamos para o de hoje. Ó, deixa o simulado. Simulado não. A avaliação bimestral para lá. Não precisa ficar preocupado, não. Tá vendo? Vamos com calma. Dá tudo certo. Vamos para a aula de hoje, tá bem? Terminar essa aula com mais calma, tá bom? Aqui é essa turma aqui do sétimo ano, eu adoro dar aula para vocês. Nem eu quero decepcionar vocês, nem eu quero que vocês me decepcionem. Quando vocês se depararem, ó, tô aqui com a prova de redação do tio Carlos, tô com a internet aqui na mão, eu vou pesquisar para eu me inspirar aqui, para eu ter conhecimento para fazer um texto, tá certo? E não tenha medo, não pense, porque muita gente olha o texto da internet e pensa, meu Deus, esse texto está maravilhoso, eu nunca vou fazer um texto assim. Mas é justamente isso, eu quero avaliar o teu texto mesmo. Não é o texto que o fulano, lá do colégio, sei lá o que, de São Paulo, fez, não. Eu quero o seu texto, tá certo? Eu quero o texto dos meus alunos, porque eu ensinei exatamente como se faz a redação, tá ok? Então, vamos fazer desse jeito. Não vamos mais fazer essas cópias bem bruscas mesmo. Pegar lá 2 parágrafos da internet e pá, carimbar na prova, tá certo? Porque, lembrando, se fosse presencial, vocês iam ter 4 horas, uma folha de papel e 3 textos motivadores. Pronto. Não tem internet, não tem essas coisas. É isso que eu quero de vocês, tá certo? Vamos combinar de fazer desse jeito da próxima vez. Vamos lá. A gente vai relaxar um pouquinho mais, tá certo? Porque a gente vai deixar um pouquinho o texto dissertativo de lado, tá certo? Porque, olha nas redações, até que eu não queria fazer isso agora, mas como eu já tenho planejado, né? Eu vou seguir o plano, é claro. O que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai estudar um texto, né? Um gênero, aliás, narrativo, né? Como vocês bem sabem, os textos narrativos são romance, novela, crônica, contos de fada, fábulas, lendas, todos são narrações, né? São textos narrativos. Conto de fada, crônica, fábula, deixa eu ver o que mais. A parábola, novelas, sim, são narrativas. Romances são narrativas, né? Todos os romances. Romance realista, romance romântico.
romance naturalista, todos eles são narrativos. Por quê, Raíssa? Porque tem um narrador. Principalmente por isso, tem um narrador. Interessante, né? Ah, professor, quer dizer que toda a história com narrativa é um texto narrativo? Vamos, calma, não é bem assim. Temos outras características. Pode falar, o Diego. E quando eu falo a novela, não é o texto de dramaturgia que é produzido para as novelas, como a gente vê nas emissoras de TV, tá certo? É outro tipo de texto que a gente chama de novela aqui, tá bem? Aqueles textos narrativos, aqueles textos de novela, é mais um texto de peça teatral, tá bem? As peças teatrais geralmente resultam em novelas, porque a gente só tem fala de personagem, né? Numa novela da Globo, a gente não tem narrador, né? Esquisito, né? Na novela da Globo a gente não tem narrador. Um seriado anime é considerado tipo de crônica? Hum, não, ô Igor. A crônica que a gente trata aqui é a crônica literária, né? É porque, assim, não necessariamente a crônica deve ser longa, né? E quando você fala seriado, é uma série de episódios. Né? A crônica é uma história curtinha. Tem crônicas jornalísticas que são 5 linhas, né? Aí numa série de anime, tem aí 12 episódios de 20 minutos. Isso pegando o menor anime que eu assisti, né? No caso, Devil May Cry. Pois é, isso que eu acabei de dizer. Aí não dá, né? A crônica é uma coisa pequenininha, é um texto que fala do cotidiano, e por sinal, tu adivinhou, ó, é a crônica mesmo que a gente vai trabalhar nos textos narrativos. Porque na crônica a gente tem mais opções de dar a nossa opinião mais enfática, a nossa opinião fica mais na cara do que numa dissertação. Numa dissertação, num texto dissertativo, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Para que não fique pessoal. O texto não pode vir carregado de pessoalidade. A gente já estudou isso, né? Dissertação, texto dissertativo argumentativo, tem que ser livre de pessoalidade. A crônica, ela admite um pouquinho a pessoalidade. O artigo de opinião admite mais ainda a pessoalidade, né? Então, você note aqui que necessariamente um romance não é apenas atribuído a livros que tratam de amor. Eu vou falar disso aí, tá, Larissa? Ou Raíssa, ainda tinha língua. Vou falar disso aí, viu, Raíssa? Numa crônica, a gente tem mais opções de deixar nossa opinião de uma maneira bem crítica, né? A gente pode criticar, por exemplo, a política, deixe-me ver, roubo de merenda escolar. Nossa Senhora. A gente pode. Harry Potter é uma série, não é um romance, tá certo? Eu vou já lhe explicar o porquê. Posso falar de roubo da merenda escolar, né? Criticar a política por meio de uma crônica. Interessante, né? Posso sim. Tráfego é o trânsito, tá, Walter? Aquele que trafega é aquele que transita. O tráfico é o desvio, né? É o comércio ilegal, tá certo? Não seria tráfico de comida escolar, porque traficar comida não é necessariamente. Comida não se trafica, né? A gente vende. Realmente é desvio de recursos públicos, né? Agora vamos lá. Respondendo à pergunta da Raíssa. Romance não é apenas historinha de amor? Né? Não, tá? Esse romance que você está falando, Raíssa, com história de amor, é o romance romântico. Romance romântico, isso não é redundante demais, não? Até certo ponto é redundante. Ixi, por essa nem o futuro esperava. Peraí. Esse negócio não está no silencioso, rapaz? Bom, a gente tem, Raíssa, algumas divisões de romance, tá certo? A gente tem romance histórico, o romance romântico, que é o que a gente está mais habituado a ver,
o romance realista e o romance naturalista. O romance naturalista, ele parece muito com o realista, tá certo? Mas o naturalista é o que tem maiores diferenças. Vamos deixar o chat aqui de lado. Vamos prestar atenção aqui na explicação que você vai ver que é um romance, tá bom? Romance, a princípio, o que é um texto que é um romance? Uma literatura longa, que tem narrador, personagens, enredo e tempo. Né? Que o tempo pode ser cronológico ou psicológico. No tempo cronológico, o narrador já vai nos dando ali a marcação de tempo, exatamente como vai acontecer, né? Existe um momento, uma data marcada, onde os fatos acontecem, né? Já no tempo psicológico, a subjetividade do personagem é que diz o tempo da história, né? Então vamos lá, Harry Potter tem narrador, tem personagem, tem enredo e tem tempo? Tem, é um romance. Vamos prestar atenção aqui no seguinte. Também poderíamos até classificar como um conto, né? Só que, como ele está organizado em séries, né? Temos vários capítulos e, como eu falei, ele é longo, ele já não é um conto, né? Romance romântico. Eu lembro logo do Edson, uma pergunta, está perguntando. Vamos lá. Romance romântico, uma literatura que fala de um romance romântico, ou pessoal, é realmente essa literatura de conto de fada bonitinha que a gente conhece, né? Onde temos o príncipe encantado que vai buscar a sua amada num cavalo branco, com espada na mão, escudo na outra, vai enfrentar monstros, vai fazer sei lá o quê, vai casar com a mulher, vão viver felizes para sempre, eternamente apaixonados, vão viver no castelo, vão ter muitos filhos e que bonitinho, né? Esse é o romance romântico. Romance naturalista é um pouco, para não dizer que é totalmente contrário. Romance naturalista. O que é que acontece? O protagonista, para começar a conversa, ele só pensa necessariamente nele. E vamos colocar esse enredo do romance romântico no romance naturalista. Ele olha para a mulher e vê, rapaz, ela tem espinha demais, eu não quero não. No menor dos defeitos que desagrade o homem, ou a mulher, pode ser, né? Ele passa a não querer. Prestem atenção no seguinte. Deixem o chat aqui de lado, prestem atenção. Isso até eu falei para outra turma. Preste atenção. Quando nós estamos, né? Isso é científico, tá bom? Quando o ser humano está apaixonado, ele ignora os defeitos daquela outra pessoa. Ele vê os defeitos, né? Físicos e psicológicos, tá certo? Os defeitos externos e internos. Ele sabe quais são os defeitos daquela pessoa, mas ele ignora, porque o estado de paixão é um estado de demência, né? De loucura mesmo, que dura mais ou menos 1 ano e meio, dependendo da intensidade. Mas a paixão acaba, tá certo? Quando a paixão acaba, é que você entra nesse estado mais naturalista. As coisas que aquela pessoa fazia, que não tinham tanta importância antes, agora tem, né? É aquela toalha molhada que a pessoa deixa em cima da cama. No começo do relacionamento não era nada, mas agora, menino, eu já disse para não deixar esse negócio aí. Né? Reparem que no romance romântico, essas coisas não fazem diferença. No romance naturalista, fazem. Eu até usei o exemplo de um livro escrito por Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o personagem ele se encanta por uma mulher, certo? Ela é realmente muito bonita, mas ela é manca, tá certo? A perna direita dela é menor do que a perna esquerda, então ela anda assim, puxando na perna, como a gente diz aqui no Ceará. Ela anda manca, né? E ele olha para aquilo e a beleza dela, né, ela era muito linda, mas não era o suficiente para ele superar aquele defeito na perna. Ele olha para a perna dela e diz: Nossa, por que ela nasceu tão bonita se ela nasceu manca? E por que ela nasceu manca se ela nasceu tão bonita? Né?
Repare que o protagonista ele tem assim um azedo por dentro tão grande que ele não consegue associar uma pessoa ter uma deficiência física e ser bonita, né? Para ele, todo mundo que é bonito tem que ser perfeito. E todo mundo que tem uma deficiência física é horroroso. E é um romance. Esse livro é um romance. Então você repare que é um romance naturalista, né? Se fosse um romance romântico, o Raíssa, ele ia olhar para aquele defeito da perna dela e não ia estar nem ligando. Vem aqui, minha filha, vamos aqui casar comigo. Suba aqui no meu cavalo, vamos na igreja, vamos casar hoje. Entendeu a diferença? Romance romântico é o estado de paixão extrema. Romance naturalista, você fica com um pé até, com os dois pés atrás, aliás, se possível até com as mãos. Aí a gente começa a entrar nas diferenças, tá certo? Sem falar que o romance naturalista, ele trata, do psicológico do personagem, tá certo? Ele investiga essas questões que são naturais do homem, tá certo? Do homem que eu digo é da humanidade, tá certo? Porque é natural que você pense em você, né? Repare que o romance romântico ele foi feito para você não pensar em você. Você se joga naquele relacionamento, você se entrega e vai ser tudo uma maravilha eterna, né? Ninguém vai ter que trabalhar, ninguém vai ter que fazer força, ninguém vai ter que se esforçar, ninguém vai ter que nada. Vai ser tudo uma mil maravilhas eternamente. A vida não é bem assim, né? E o romance naturalista mostra isso. Né? No romance naturalista, você tem personagens que pensam neles, porque é natural do ser humano pensar em si. Né? Repare que é natural. Entenderam as diferenças? Basicamente é isso, tá certo? Diferença de romance, a gente tem vários. Temos vários tipos de romance. Chega a ser engraçado algumas explicações minhas, mas as diferenças são essas, tá bom? Mas isso aí a gente vê um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Eu acredito que a gente vai se dar melhor com as crônicas, porque vocês estão nessa veia mais crítica da coisa, a gente pode desenvolver ainda essa consciência de criticidade de vocês, tá certo? Eu acredito que vocês já têm, tá certo? Sem falar que estudar um romance não é brincadeira não, tá? Um romance tem mais ou menos ali umas é uma literatura longa, ele varia um pouquinho. Tem romance de 120 páginas, 200 páginas, varia bastante, tá bom? O romance naturalista é bem interessante, tá? Ele aborda totalmente o contrário daquela ilusão do romance romântico. Romance romântico é pura ilusão, né? Da onde que aquilo existe? Aquilo ali foi feito para o imaginário das pessoas que são extremamente sentimentais, né? Se dão com aquilo, acham lindo aquele tipo de condição, mas uma hora ou outra a pessoa vai ter um defeito, né? Ou então você vai enxergar que aquilo é um defeito e vai ficar insuportável. Então, realmente, eu também acho mais interessante romances naturalistas, né? Quando você pensa em você. E tem alguns romances naturalistas que são pura maldade. Tá? Eu admito que tem uns romances naturalistas que são terríveis, porque eles abordam o que há de pior no ser humano, mas existe no ser humano. Então não deixa de ser naturalista. Agora vamos lá. A estrutura da narrativa, né, do texto narrativo, que é o que a gente vai ver, né? Mas eu acho que essa conversa de... Acho que vocês gostaram dessa pequena conversinha sobre a literatura do romance, né? Eu espero continuar com vocês ano que vem. Se preocupe não que a gente estuda romance ano que vem, viu? Por enquanto, a gente vai ver outro gênero literário. Na faculdade, as minhas melhores notas foram sobre romance, tá bom? Não se preocupe não que vocês estão bem acompanhados. Bom, vamos lá. A estrutura da narrativa, como que ela se dá? A apresentação, que a gente vai ter, o desenvolvimento, o clímax, né, que a gente vai chamar de reviravolta, de ponto
plot twist, ou twist plot, seja lá como vocês queiram chamar. E o que é isso? É aquela reviravolta de enredo, né? Por exemplo, acho que eu até usei esse exemplo com vocês, o personagem que tinha uma certa condição de vida e depois mudou drasticamente, né? Ou então aquele personagem que você pensava que era o bonzinho, mas na verdade era o vilão. A gente tem muitos clímax nessas narrativas por aí, né? Cadê o documento? Aqui. E o desfecho, né? Desfecho a gente chama de conclusão. Não necessariamente é o final da história. Depois que a gente tem o clímax, né, da história, tudo caminha para o desfecho, tudo caminha para o final. Apresentação, né? Também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor vai apresentar três coisas principais, tá certo? Personagens, tempo e o local onde se desenvolverá a história. Então você já pode introduzir dizendo onde a história está acontecendo, o tempo, né? E tempo serve para muita coisa, né? Serve para tempo cronológico e tempo psicológico também, dependendo do que você vai marcar aqui, né? O desenvolvimento não tem nem o que explicar demais, né? É onde grande parte da história vai ser desenvolvida. A maior parte dos fatos ocorre no desenvolvimento. O clímax é parte do desenvolvimento da história, tá certo? O clímax está dentro do desenvolvimento. Não pode ter clímax na introdução, é claro. O clímax, ele serve para designar o momento mais emocionante da narrativa, né? Se fosse um conto, né? A gente teria ali aquela história que vai te dando informações, dando personagens, dando acontecimentos e tem uma super cena emocionante daquela narrativa. Esse é o clímax. Depois do clímax, o autor se apressa para encerrar o conto. O desfecho, né, que é chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Os elementos principais da narrativa, né? Narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Muito simples. Professor, hoje vou ter que sair mais cedo. Laís Maria de onde, hein? Rapaz, já fiz uma chamada, tu nem falou. Laís Maria, pronto. Só uma pergunta, a Adriele Vitória se encontra? Ainda não, né? Mas tudo bem. Pessoal, quem é BotXFG mesmo, hein? Se manifeste aí. Paulo Vitor, né? Na hora da chamada você não estava presente. Pronto. Tá ok. Só explicando, né? Narrador é aquele que conta a história, né? Ele pode ser narrador observador, pode ser narrador personagem, pode ser um narrador onisciente, pode ser um narrador em primeira pessoa. Tem um narrador específico para a crônica? Não, não tem. O mais interessante é que seja narrador em primeira pessoa. Porque se eu vou expressar minha opinião, minha crítica sobre determinado assunto, fica mais fácil quando eu estou fazendo a narração em primeira pessoa, né? Fica mais evidente ainda o quão pessoal aquele texto é, né? Então, no texto narrativo crônica, você preferencialmente use um narrador personagem, tá certo? Deixa mais evidente a sua opinião, fica mais claro. Narrador onisciente, Raíssa, é aquele narrador que sabe tudo da história. Ele conta a história estando em qualquer lugar na consciência de qualquer personagem, certo? O narrador onisciente, ele penetra qualquer personagem, penetra a consciência, que eu me refiro. Basicamente, é a melhor explicação que eu posso lhe dar
do narrador onisciente. O narrador observador, o narrador onisciente participa da história, tá? O narrador também, né? Assim como o personagem. O narrador observador, ele só conta, mas ele não está dentro da história. O estado de onisciência é aquele que sabe tudo, todos os pensamentos das pessoas, né? Bom, vou acelerar aqui. O enredo. Trata-se da estrutura da narrativa, né? Ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. A gente tem enredo, né? Linear e não linear. Que eu acho que eu falei isso com vocês lá no comecinho, né? Que eles se relacionam diretamente com o estado dos personagens, lineares e não lineares, né? Que a gente chama de personagens féricos. Mas isso é mais voltado para o conto. Mas a gente vai detalhar mais um pouquinho aqui também, tá certo? Embora tenhamos 2 minutos. Personagens, nas narrativas, a gente tem, principalmente nos contos, né? A gente tem os principais personagens, que são protagonistas, e talvez, se necessário, os antagonistas e os personagens coadjuvantes, né? Que são os personagens secundários. Algumas crônicas, é interessante que haja um antagonista, né? Mas dependendo da sua crônica, do que é que você quer fazer, né? Porque a crônica pode ser curta e pode ser que não haja tempo de trabalhar um conflito entre o protagonista e o antagonista. Tempo está relacionado à marcação dentro da narrativa, né? De quando os fatos acontecem, uma data, um momento específico. E estamos falando de hora, minuto, segundo, dia, mês e ano, tá certo? Eu tenho que dizer exatamente os segundos que aconteceram o fato? Não, mas se você quiser, você está marcando o tempo da sua história também, tá certo? O espaço, né, ou o local, é onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer em ambientes físicos, ambientes sociais, ambientes psicológicos. Você pode criar os ambientes para as histórias e está tudo bem, tá certo? Vamos só falar um pouquinho mais sobre o tipo de narrador aqui, só para completar esse minutinho. Narrador personagem, né? Com o narrador personagem, a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador participa das ações, né? O narrador observador é o narrador em primeira, aliás, desculpe, narrador em terceira pessoa. Esse tipo de narrador ele conhece os fatos, mas não participa da história, né? E o narrador onisciente, ele conhece todos os personagens e a trama, né? A história também é narrada em terceira pessoa, só que, no entanto, ela apresenta, né, quando apresenta um fluxo de pensamentos, ela é narrada em primeira pessoa, um narrador onisciente, certo? Quando tem fluxos de consciência, quando tem falas internas de personagens, a gente tem a narração em primeira pessoa, ok? Bom, só para conferir aqui, para a gente poder passar para a próxima aula, né? Do 7º ano B, só a Adriele e Vitória que não estava, né? 7º ano A, Alan, Ana Cidelli, Ana Gabriele, Francisco Wigner, Isabela Evelyn,